Os melhores papers publicados, interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast, com Raniel Spencer, Thiago Biaki e Diogo Bugano. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Hoje iremos discutir mais um artigo clássico com vocês. A ideia desses artigos clássicos é que eles formem um background, que eles lhe deem um alicerce para que você acompanhe artigos de vanguarda. Nós, por exemplo, já discutimos o Cross Trial, que é um artigo voltado para câncer de esôfago, e hoje vamos discutir um também famoso paper chamado de Magic Trial, que é um paper publicado em 2006 na revista New England Journal of Medicine, e que ele comparava quimioterapia perioperatória versus cirurgia para câncer de estômago e de junção esôfago-gástrico. O paper foi publicado pelo Dr. David Cunningham e que ele é um estudo multicêntrico randomizado que compara essas duas terapias. Então, como sempre, vamos começar pela introdução, né? Lembrar que a introdução ele nos leva a uma pergunta. Engraçado, Thiago, eu já posso até conversar com você e você vai nos falar um pouco dessa pergunta, do racional do estudo. É que esse estudo sendo 2006 e a gente lendo hoje artigos de 2018 até 2019, a gente vê a feitura do artigo, o jeito que ele escreve, é uma coisa mais, vamos dizer, detalhada, é um artigo um pouco maior, né? A forma dele escrever a introdução é um pouco diferente. Por exemplo, eu me esforcei bastante para procurar o que eu sempre falo para os ouvintes, procurar aquele however e não encontrei. Ele leva um racional, mas não é uma coisa bem direta, né? Nós temos isso, fazemos esses estudos por isso, mas dá sim para entender, é lógico, é um estudo muito bem escrito, numa revista muito boa e que a gente vai acompanhar hoje aqui. Tiago, seja bem-vindo a mais um episódio, diga um alô aos nossos ouvintes e fala um pouco da introdução desse artigo. Obrigado, Raniel, bem-vindo a todos aí a mais um episódio. Então, realmente é um paper, assim, fundamental em oncologia gastrointestinal, um trabalho super importante publicado pelo David Cunningham. Tem que lembrar, assim, esse estudo ele começou a ser desenvolvido ainda na década de 90, né? Então de lá para cá muita coisa mudou. E quando a gente vai falar do racional aí, da introdução do estudo, ele é relativamente claro no sentido de falar que o prognóstico desses pacientes com câncer gástrico e de junção esôfago-gástrica, quando submetidos a apenas cirurgia, principalmente no mundo ocidental, esse prognóstico ele é muito pobre desses pacientes. A expectativa de vida em 5 anos, de sobrevida em 5 anos dessa população gira em torno aí da casa dos 20% a 30%. E daí vem o racional, então, de testarmos algum esquema de quimioterapia complementar, digamos assim, a essa cirurgia. Esse esquema testado nesse estudo, que a gente vai comentar mais pra frente, chamado ECF, então contendo 3 drogas, incluindo aí uma antraciclina, que é a epirubicina. Esse esquema não foi escolhido por acaso, esse esquema tinha sido já estudado em pacientes com doença metastática e tinha se mostrado superior ao esquema prévio, que era o esquema FANTEX, e tendo em vista essa superioridade desse esquema, então agora chamado de ECF, na doença metastática, isso foi aí, existe essa tentativa, digamos assim, de trazer por uma linha mais precoce de tratamento, que seria o tratamento perioperatório. Ainda na introdução do estudo, eles citam a respeito dos desfechos a serem estudados, e acho que uma coisa que reforça muito a importância desse estudo é ser um desfecho dito como um desfecho duro, né? O que eles querem ver é sobrevida global realmente, de fato, se os pacientes que fazem quimioterapia perioperatória com ECF, se eles vivem mais do que pacientes submetidos à cirurgia isolada. Um comentário importante também para você que está nos ouvindo esse estudo ele começou no final da década de 90, né? Nos anos 90, então faz aqui mais de 18 anos que esse estudo começou. Mesmo assim, ele tem a sua importância e vocês vão ver por quê. Fato interessante, Thiago, é que, por exemplo, nessa época, no final da década de 90, foi quando começaram aqueles estudos comparando linfadenectomia gástrica, né? Os estudos comparando o método oriental japonês, em que eles faziam essa linfadenectomia, né, com ganho de sobrevida, e o método ocidental, onde não se fazia uma linfadenectomia regrada, e sempre que a gente ia num congresso era engraçado que você levava um japonês para apresentar, ele colocava a bandeira do Japão versus a bandeira dos Estados Unidos,
estudos comparando a cirurgia para câncer gástrico. Era bem engraçado isso aí. Mas o fato é que estava acontecendo isso, né? Eles estavam querendo uma droga que melhorasse a sobrevida, dentro do mundo que estava tentando se ajustar em relação à linfadenectomia, e veio esse estudo com o esquema perioperatório, que ele fazia um esquema neoadjuvante, que era algo extremamente moderno na época, né? A gente vê que hoje se faz muita neoadjuvância para muito tumor, junto com a cirurgia um esquema adjuvante, um esquema que a gente chama de sanduíche. Engraçado também que na introdução ele colocou um potencial benefício de estudo, quer dizer, isso nos leva a pensar de uma maneira um pouco mais crítica. Você está fazendo um trabalho achando que ele vai ter esses benefícios. A gente tem que olhar com cuidado os resultados, que o autor tende a direcionar, né, os resultados para esses potenciais benefícios que ele desenhou, né, quais sejam aumento do tempo livre de doença, o downstage tumoral, ou aquela velha hipótese de fazer quimioterapia neoadjuvante, começar mais cedo essa quimio, combater micrometástases, melhorar sintomas do tumor. Isso tudo na introdução ele comenta. E também, como você falou, com o endpoint primário sobrevida global e o endpoint secundários, tempo livre de progressão, downstaging patológica, que é isso, era um tumor, por exemplo, que era T3 e você fez a quimioterapia, quando foi operar, você tem um tumor T1 ou ausência de neoplasia na peça, isso é um downstage, ou o próprio tamanho do tumor que diminui, isso é um endpoint secundário. E também uma coisa que eu achei engraçado, né, que é a avaliação dos cirurgiões quanto a saber se a cirurgia era curativa ou não. Qual a impressão clínica eu acho que os cirurgiões teriam durante o momento da cirurgia, se aquela cirurgia era curativa ou não, e qualidade de vida. Bom, então indo para os métodos aí, falando sobre critérios de inclusão aí do estudo, esse estudo se propôs então a incluir pacientes com bom performance status, lembrar que aqueles pacientes receberiam quimioterapia então antes da cirurgia, performance status deveria ser 0 ou 1. Uma questão interessante aqui, Raniel, que aconteceu com esse estudo é o seguinte: esse estudo foi desenhado inicialmente para pacientes com câncer gástrico, e o que aconteceu aí entre o final da década de 90 e começo dos anos 2000 é que a incidência de câncer gástrico ela vem decaindo nos últimos anos, e isso nesses estudos, em outros estudos dessa mesma época, a gente vê uma nítida dificuldade, digamos assim, de recrutamento de pacientes apenas com câncer gástrico nesses estudos. Tanto que nesse próprio estudo ele foi feita uma emenda, então, a partir do ano de 99, para incluir, além dos pacientes com câncer gástrico, tumores de transição e tumores do esôfago distal. A gente vai ver que, enfim, em outros trabalhos aí que a gente vai discutir em próximos episódios, essa é uma crítica constante aí, essa mistura, digamos assim, de pacientes com câncer gástrico, de junção e às vezes até esôfago inferior. Esse estudo, então, ele não admitiria pacientes com um clearance de creatinina abaixo de 60, tendo em vista que eles deveriam receber quimioterapia com cisplatina. Vou fazer um gancho nesse seu comentário, só para que a gente se situe. Essa classificação de câncer de esôfago distal é uma classificação já consagrada, esses estudos utilizavam muito, e até hoje se faz, é uma classificação que chama de Siewert, né? S-I-E-W-E-R-T. Siewert classificou por regiões de esôfago distal. Se pegar o terço distal do esôfago e subdividir, existe uma região de transição entre o esôfago e o estômago que chama cárdia, né? Onde você tem aquele epitélio de transição, então o epitélio pavimetoso do esôfago e o epitélio colunar do estômago, e aquela zona de transição, dado mais ou menos 3 centímetros. Acima dessa zona, até mais ou menos 3, 4 centímetros, que é de 5 a menos 1, a gente tem o que chama de Siewert 1. Então, Siewert 1 é o tumor predominantemente no esôfago. O Siewert 2 é que acomete esses 3 centímetros dessa região da cárdia, que a gente chama. E o Siewert 3 é aquele que acomete o terço superior ou o terço inferior da cárdia, que é basicamente do estômago. Então, nessa zona de transição, existe aquela dúvida se é um tumor de estômago que invade o esôfago, né? Ou se é um tumor de esôfago ou de transição que invade o estômago. O fato é que, quando o tumor está nessa região, leva a essa dúvida. E por isso que a inclusão desses tumores, tendo como biópsia características de tumores de adenocarcinoma, eles são incluídos nesses estudos. Aproveitando o gancho aí, Raniel, realmente a gente tem uma certa noção de que um paciente com Siewert 1, ele tem um tumor muito mais esofágico, que a gente tende a tratar mais como esôfago, um Siewert 3, então, mais gástrico, que a gente tende a tratar como câncer gástrico. A grande dúvida aí na prática diária realmente é o paciente com um tumor na cárdia mesmo, né, o Siewert 2. Falando a respeito do tratamento que esses pacientes eram submetidos
envolvidos nesse estudo eram 2 braços, um braço então cujo tratamento era cirurgia exclusiva, a gente vai comentar um pouco mais sobre a cirurgia, e o outro braço quimioterapia então perioperatória. Os pacientes que eram randomizados para esse grupo, eles receberiam então 3 ciclos de quimioterapia antes da cirurgia e 3 ciclos de quimioterapia após a cirurgia. Como era esse ciclo de quimioterapia? Era composto de 3 drogas, epirubicina, 50 mg por metro quadrado, cisplatina, 60 mg por metro quadrado, e aí um adendo importante, o fluoracil, que era utilizado, então ele era utilizado em infusão contínua. Esses ciclos eles se repetiam a cada 21 dias e o paciente seguia recebendo aquele fluoracil de forma contínua ao longo desses 21 dias, 200 mg por metro quadrado. Isso tornava a logística de tratamento desses pacientes um pouco mais complexa, enfim, eles precisavam de um catéter de longa permanência, um catéter de Hickman, e esses pacientes, inclusive, eles recebiam uma dose baixa de varfarina para diminuir o risco de trombose. Depois, posteriormente, enfim, a gente acabou aprendendo, digamos assim, que esses pacientes poderiam ser tratados com capstabina sem essa necessidade da infusão contínua do 5-fluoracil. Tiago, e também os pacientes foram estratificados, né? A gente sempre comenta um pouco sobre isso, o que é essa estratificação. Então é uma forma de facilitar a comparação entre os grupos, né? Então eles foram estratificados por idade, por localização do tumor, que era estômago, junção esôfago-gástrica ou esôfago inferior, que seria o CIRT-1, status performance e pelo cirurgião. É engraçado, já falando um pouco sobre a cirurgia, né? Como o Tiago bem falou, ele acabou de vir num congresso, e é interessante essa discussão, porque tecnicamente, quando a gente tem um tumor de esôfago, né, o CIRT-1, a gente tem predominantemente uma cirurgia que chama em 3 campos. O que é isso? É uma cirurgia que você faz um campo cervical, que é para fazer anastomose, você faz um campo torácico, ou por laparoscopia, atualmente por robótica, ou aberta, e um campo abdominal, onde você acessa ali o estômago e a parte inferior do tórax quando você abre o diafragma. Essa cirurgia ela era feita no grupo só de cirurgia em até 6 semanas depois da randomização, né? E no grupo de quimioterapia perioperatória após 6 ou 12 semanas. Tiveram algumas coisas interessantes. Eu sei que naquela época o estadiamento, ou pelo menos o maquinário, a tecnologia, não é como a atual, e eles faziam um estadiamento sim, com tomografia. A laparoscopia, por exemplo, ela era como até hoje, não obrigatória, mas era possível que fosse feita, e muita gente fez laparoscopia. Mas interessante que durante a laparotomia, Tiago, os pacientes faziam um sample de linfonodos, engraçado, pré-aórticos, infracólicos, e fazia uma congelação, porque isso caracterizava a doença metastática. Eu não sei se algum colega faz isso hoje, a não ser que exista alguma evidência de doença nesses sítios durante a cirurgia ou até em exames pré-operatórios, né? E a gente vê que os passos cirúrgicos eram muito bem regrados. Hoje isso se modificou um pouco, né? Por exemplo, a ressecção da bursa ninguém faz mais, a gente evita, por exemplo, fazer pancreatectomia caudal, né? Ou até esplenectomia, dependendo da localização do tumor, porque a gente sabe que isso hoje aumenta muito a morbidade, mas isso era permitido. Em ambos os procedimentos, a ressecção ela tinha que ter uma margem de pelo menos 3 centímetros, né, dessa margem macroscópica tumoral. Aqui se tem muito a impressão do cirurgião, se o cirurgião achava que era ressecável ou não, a margem macroscópica, eu vejo isso nesse trabalho. E o cirurgião, está aqui no parágrafo, o cirurgião decidia a extensão da linfadenectomia. Para você ver que isso naquela época ainda era algo controverso. Sem dúvida, era recomendado que pelo menos os linfonodos ao longo da pequena e grande curvatura, se vocês pegarem a figura lá no site, né, aqueles linfonodos de 1 a 6, eles tinham que ser incluídos, que é o que a gente chama de linfadenectomia D1, e também os da artéria gástrica esquerda, eles tinham que estar incluídos, que a gente chama de linfadenectomia D1. E as outras regiões que hoje incorporam a linfadenectomia D2, por exemplo, do tronco celíaco ou até da artéria esplênica, se poderia fazer um sampling desses linfonodos. Não era algo regrado como hoje a gente sabe. A gente discutiu aqui um artigo recentemente falando sobre isso. Então é uma coisa interessante, mas vocês vão ver que no final, como isso foi feito nos 2 grupos, isso não interferiu o resultado comparativo entre eles. Mas é interessante fazer uma leitura dessa, né? Podia ser feito um sampling dos linfonodos da linfadenectomia D2. Eu achei interessante. Indo para a parte estatística aí do estudo, é um estudo, assim, o desenho foi muito bem feito e do ponto de vista estatístico é um estudo muito
conservador e muito correto. Basicamente, os investigadores estimaram uma sobrevida em 5 anos no braço apenas cirurgia de 23%. Como que foi chegado aí, como que se chegou a esse N de 500 pacientes aproximadamente desse estudo? Foi estimado uma sobrevida em 5 anos do braço controle, aí, que é a cirurgia isolada, de 23%. Os autores estimaram que com o tratamento perioperatório a gente fosse aumentar isso em aproximadamente 15%. Associado a isso, eles escolheram aí um erro alfa de 5% e um poder de 90% para detectar essa diferença. E um fato também importante que entra aí no cálculo desse N é o tempo de recrutamento, que eles estimaram que fossem recrutar esses pacientes ao longo de 4 anos. Com isso, a gente chega aí ao número de 500 pacientes no estudo todo para detectar essa diferença, e esse estudo conseguiu, enfim, recrutar todos esses pacientes. Um outro fato importante é que não foi feita nenhuma análise interina, digamos assim, não tinha nenhuma stop and rule, que eles chamam, né? Não tinha nenhuma análise interina que pudesse parar o estudo no meio do caminho, caso fosse detectado, enfim, uma ausência de benefício. Esse estudo, então, ele foi desenhado com um endpoint primário como sendo sobrevida global, e é importante que seja dito isso, porque esse desfecho primário é o desfecho que leva a gente ao cálculo daquele N. Todos os outros desfechos secundários desse ou de qualquer outro estudo são basicamente desfechos geradores de hipótese, digamos assim. Os desfechos secundários, como você havia comentado, Raniel, sobrevida livre de progressão, enfim, realmente a gente sabe que é um desfecho clinicamente importante, ele era um desfecho secundário, assim como essa questão de downstaging. Essas variáveis aí do tipo sobrevida, elas foram estimadas pelo método de Kaplan-Meier e foram comparadas, então, por log-rank, que acaba sendo, enfim, o teste mais rotineiramente usado, digamos assim, nesse tipo de comparação. Do ponto de vista estatístico, um estudo muito bem desenhado, muito linear. Tá, vou parar um pouco para falar de método também. A gente vai ter sessões, né, especiais, já temos algumas aí, e a gente vai dedicar uma, sem dúvida, a falar do que é o P, o que é esse erro alfa, erro beta. Mas eu queria que você, se tiver acesso ao paper, você vá na página 17 e veja essas curvas, né? Logo na discussão chama curvas de sobrevida, né? Que é o que o Thiago acabou de falar. É uma curva que chama Kaplan-Meier, né, que é uma curva que é de evento versus tempo. Você solta a variável y como evento, eu já vou explicar o que é isso, e no tempo. Esse tempo pode ser mensal, você pode fazer um Kaplan-Meier a cada 0, 3, 6, 12 meses, ou a cada 0, 12, 24, 36, como você tem aqui, e o evento. O evento pode ser, por exemplo, uma recidiva, óbito, progressão, qualquer coisa que você queira ver ao longo desse tempo, né? Você joga num braço, nesse estudo, por exemplo, o tratamento perioperatório com químio, e no outro, os pacientes que fizeram só a cirurgia. Você coloca dentro de uma planilha e pede hoje para um programa fazer esse cálculo. Esse programa vai fazer um gráfico, que você vê umas curvas aqui no estudo, uma curva em azul e vermelha, que chama essa curva de sobrevida ou curva de Kaplan-Meier. Tudo bem, vocês veem também que existe uma diferença, um espaço entre as curvas, né? Esse espaço entre essas curvas é a diferença entre os dois tratamentos. E o que o log-rank faz é calcular um valor, e aí a gente vai falar isso sobre o que é o valor de P, né? Em medicina você tem o P de 0,05, tudo que for menor do que 0,05, ou seja, 5%, ele não é devido ao acaso, ou seja, essa separação dessas curvas não se deu ao acaso, provavelmente, mas muito mais pelo tratamento empregado. Quando você vê, por exemplo, duas curvas uma em cima da outra, ou que esse P é maior do que 0,05, é porque mesmo que exista uma diferença, isso não é estatisticamente significativo, então provavelmente é ao acaso. Então, voltando aqui, veja a curva. Cada evento, cada quedinha na linha, cada ponto que cai essa linha é um evento ao longo desse tempo. Nesse caso, o P foi menor do que 0,001, calculado pelo método de log-rank. E a curva de Kaplan-Meier, que é a curva de sobrevida, mostrou essa separação ao longo dos 60 meses. Isso aqui é projetado, mas mostrou essa diferença. Isso é muito importante, porque se você está estudando algo sobre sobrevida livre doença ou sobrevida global, a primeira coisa que a gente quer ver, aquela primeira coisa que a gente coloca no slide de resultado, é essa curva aqui. Então você que está se familiarizando com esses papers, vai lá, procura uma curva de Kaplan-Meier, acompanha o que eu acabei de falar para você entender isso e poder nos acompanhar nos próximos episódios. Clinical Papers Podcast.
Indo então para a parte de resultados, esse estudo então ele randomizou 503 pacientes entre o ano de 94 e 2002, então isso é uma coisa que já chama atenção, tempo longo de recrutamento. A gente precisa prestar atenção quando a gente fala de tempo longo de recrutamento, principalmente quando a técnica de alguma coisa muda muito, por exemplo, a técnica cirúrgica. Esses pacientes eles foram recrutados aí então basicamente no Reino Unido, apesar de ter outros centros no mundo, incluindo o Brasil, que também recrutaram pacientes. Do ponto de vista sítio primário do tumor, 75% dos pacientes aproximadamente em cada um dos braços, eles tinham tumores de estômago, e o restante eram basicamente tumores de transição e tumores de esôfago distal. No resultado, o Raniel ele detalha bastante a questão da aderência à quimioterapia no tratamento, tornando isso aí mais palatável, digamos assim, para os nossos ouvintes. Se a gente pegar aí os 237 pacientes que foram aí randomizados e que de fato foram para receber aí quimioterapia perioperatória, apenas 215, ou mais ou menos uns 90%, então conseguiram completar os 3 ciclos de quimioterapia antes da cirurgia. Apenas 209 conseguiu de fato ir para a cirurgia, e aí esse número já cai para 137 que conseguiu começar a quimioterapia perioperatória, a quimioterapia após a cirurgia, e cai para 104 o número de pacientes que de fato completaram a quimioterapia após o tratamento cirúrgico. Mais ou menos aí uns 40% dos pacientes conseguiram terminar a fase pós-operatória da quimioterapia, mostrando, como a gente já comentou aí em episódios prévios, o quanto é difícil a gente fazer a fase pós-operatória da quimioterapia nesses pacientes após a gastrectomia. Mas, Thiago, você achou que, olhando os dados de toxicidade, né, fazendo o que você está falando aí, você achou que teve muito problema de pós-operatório, ou os pacientes eram aptos a fazer a quimio e tiveram maior toxicidade no pós-operatório? É mais tóxico no pós-operatório. Eu acho que uma coisa que pega muito fazer esse regime de quimioterapia, principalmente náusea e vômito, né? E você vê que no pós-operatório basicamente dobra a incidência de náusea e vômito grau 3 e 4. Isso, enfim, é algo que incomoda nesse sentido. As toxicidades hematológicas, elas não mudam muito no pré e no pós-operatório. Acho que o que acaba pegando um pouco, dificultando a fase pós-operatória é náusea e vômito. Realmente 34% dos pacientes que fizeram 3 ciclos de quimio mais a cirurgia não fizeram a quimioterapia adjuvante. Isso também, Thiago, se dá um pouco, acho que complicações pós-operatórias. E se a gente vê aqui, em termos de complicações, é um número que se mantém ao longo das décadas, inclusive em trabalhos mais recentes. A gente tem em torno de 45% tiveram complicação pós-operatória. Se você pegar uma paciente que fez a quimio, operou, metade deles tiveram alguma complicação, talvez alguma que realmente atrasou muito. Você tem um limite para fazer essa quimio pós-operatória, né? E mais o que você está falando para mim, toxicidade e quase 6% de óbito, isso realmente diminui esse número. E essa é a logística desses tratamentos perioperatórios, por isso que eles devem ser avaliados como um todo. Você tem que pensar assim, não, o que esse tratamento por inteiro vai oferecer para o meu paciente? Quem consegue terminar esse tratamento por inteiro? É um tratamento difícil, que demora, com a cirurgia complexa, né? Uma quimioterapia que tem sua toxicidade, e você tem que estar sempre ali, perto do paciente, cuidando dele. Aqueles pacientes que não evoluíram, a gente viu também, por exemplo, que um dos fatores que mais impediram a quimioterapia ser realizada no pós-operatório e até a própria cirurgia ser realizada foi progressão de doença. Teve muitos pacientes que progrediram doença em alguma fase, ou a fase de quimioterapia antes da cirurgia ou depois. Quando a gente vai ver o dado de razão pela qual esses pacientes não começaram a quimioterapia pós-operatória, a gente vê que 37 desses pacientes não começaram porque eles tiveram progressão de doença ou tiveram uma complicação que levaram eles a óbito no pós-operatório. Realmente foi o maior grupo. E uma coisa que os autores escrevem aqui que eu achei interessante é que o segundo motivo mais comum foi pela escolha do paciente. Algo muito subjetivo, digamos assim, mas a gente imagina que esse paciente que optou aí, digamos assim, por não receber a quimioterapia pós-operatória, que ele, enfim, não tivesse em plenas condições clínicas e não tivesse tido uma tolerância tão excepcional, digamos assim, da fase pré-operatória da quimioterapia. Complicações pós-operatórias impediram, digamos assim, 10 pacientes também de começar a quimioterapia pós-operatória. Outras
causas acontecendo, inclusive complicação relacionada ao catéter. Isso é uma coisa que nesse estudo, enfim, acabou acontecendo, mas que hoje em dia a gente acaba vendo muito pouco. A gente não usa esse catéter de Hickman para fazer quimioterapia, e boa parte desses pacientes a gente consegue fazer quimioterapia com quimioterapia oral, né, com capecitabina, mas realmente uma boa parcela dos pacientes não começaram por progressão de doença, de fato. Tem só uma tabela 3 sobre achados cirúrgicos e patológicos, né, Tiago? Vale a pena falar também. Se a gente pegar agora por intenção de tratamento, só lembrando a vocês, o grupo de quimioterapia começou lá atrás com 250 pacientes, o grupo de cirurgia com 253, e a intenção curativa da cirurgia foi feita em 69,3% no braço de químio e 66,4% no braço de cirurgia, com 42% foi feito uma linfadenectomia D2 ou gastrectomia total ou parcial e 20% uma linfadenectomia D1. Esses números são bem semelhantes entre os dois grupos. Uma coisa interessante que aconteceu, por exemplo, é que o achado de anatomia patológica, lembra daquela primeira hipótese que o autor teve, vou fazer químio antes, então vai fazer um downstage, a patologia vai melhorar, né, ao longo do tempo. Realmente parece que isso acontece, tanto que tumores T1 na peça pós-operatória, no braço que fez químio só foram 15,7%, quer dizer, um número maior do que os 8,3% encontrados no braço cirúrgico, assim como o T2 também, que a gente teve 36% no braço de químio neoadjuvante versus 28% no braço de cirurgia. A gente pode dizer que pacientes com achados pós-operatórios T1 e T2 foi maior no braço que fez químio neoadjuvante. E também linfonodos, né? Um número um pouco menor, menos expressivo, mas se a gente pegar N0 e N1, N0 foi 31% no braço que fez químio neoadjuvante versus 27% no braço que não fez só cirurgia, e N1, que são menos de 7 linfonodos envolvidos, né? Isso era o chadeamento da época. A gente tem 53% no braço que fez químio versus 43%, 10% a mais no braço que não fez químio. A gente consegue pelo menos inferir que a gente tinha mais tumores T1 e T2, N0 e N1 no grupo que fez químio neoadjuvante. A gente parece que essa químio pode ter atuado, por exemplo, e ter migrado um paciente de N2 para N1 ou de N3 para N1 e do T3 para o T1. Essa é a ideia do downstaging. Essa questão do downstaging é importante, Raniel, porque é uma forma da gente conseguir ver na peça e estimar que possa ter acontecido algo semelhante com a doença micrometastática desse paciente, né? Então, a gente sabe que não é uma regra, mas em várias ocasiões em oncologia a gente sabe que resposta patológica ele é um desfecho que prevê, digamos assim, a sobrevida global. Na maioria das vezes, em câncer gástrico existe alguma evidência mostrando que resposta patológica realmente tenha, seja um surrogate, ou seja, um desfecho substitutivo para a sobrevida global. E realmente a resposta patológica a gente vê que foi favorável. No braço que fez quimioterapia a gente via downstaging de fato. Continuando para os resultados, já chegando no final da nossa conversa, né, Tiago? Como você falou, um endpoint duro de sobrevida global. Fala pra gente sobre sobrevida global e livre de doença. Qual é o valor bruto representativo que esse esquema melhorou naquela época? Em relação ao desfecho primário, sobrevida global, a taxa de sobrevida global em 5 anos foi de 23% no braço controle e subiu para 36% no braço quimioterapia perioperatória. Isso representa aquela diferença que você havia comentado entre as duas curvas, e essa diferença ela atingiu a significância estatística, e esse estudo foi considerado como sendo um estudo então positivo. Para o desfecho sobrevida livre de progressão, esse estudo ele também foi positivo, o P foi menor que 0,001, demonstrando aí que esses pacientes que receberam quimioterapia perioperatória, então eles tiveram um ganho em sobrevida livre de progressão e sobrevida global, que foi o desfecho primário desse estudo, se tornando aí uma nova estratégia considerada padrão aí de tratamento perioperatório para câncer gástrico lá em 2006. Quando a gente vai olhar as análises de subgrupo que os autores também apresentam no paper, a gente vê que esse benefício da quimioterapia perioperatória ele foi consistente em basicamente todos os subgrupos. Eles fizeram análises conforme idade, sexo, performance e sítio primário do tumor, que também é alvo de discussão. Existe uma nítida tendência ali no gráfico, que é o gráfico da figura 2, que é um gráfico que a gente chama de forest plot.
Na discussão eu só vou chamar a atenção para uma possível limitação do paper. Acho que o autor falou isso já naquela época. E a limitação que ele encontrou foi que apenas 42% dos pacientes completaram todo o protocolo, né? O ideal seria que um número maior tivesse feito isso, mas como o Diogo já falou algumas vezes, isso aqui é a vida real realmente, né? Entre 40% e 50% são os pacientes que completam o protocolo de quimio neoadjuvante. Em resumo, mudou conduta, né, Thiago? Acho que mudou conduta. Eu lembro que eu era residente na época, isso em 2008, ali 2009, e eu lembro das discussões que a gente tinha, né? E que a gente viu que a radioterapia aumentava e melhorava a sobrevida, mas no subgrupo em que a linfadenectomia não foi tão adequada. Aqui a gente já teve 40% de pacientes que fizeram D2, uma cirurgia mais bem desenhada, uma mortalidade e complicações aceitáveis. Então, teoricamente, o grupo já foi mais bem operado, né? Por centros mais bem conduzidos, e que a quimioterapia sem a necessidade da radioterapia melhorou, né, a sobrevida em 13%. Isso realmente, naquela época eu lembro que todo mundo falava assim, olha, uma cirurgia bem feita, mais químio perioperatória é o tratamento padrão para câncer gástrico de junção. Eu acho que eu tirei muito isso dessa época, isso se perpetuou até recentemente, né, e se perpetua, e a gente vai discutir um outro paper daqui a pouquinho que chama FLOT 4, que vai pegar esse esquema e tentar melhorar a sobrevida mudando a quimioterapia. Não sei se é isso, Thiago, o que é que você tem a falar para o final aqui para os nossos ouvintes? Acho que esse paper, o médico, ele abriu uma nova era, na verdade. Antigamente existia uma forma de tratar câncer gástrico que era só a cirurgia. No segundo momento, a gente aprendeu que quimiorradioterapia acrescentava benefício nesses pacientes, no estudo americano, que a gente vai comentar em outro episódio, que é o estudo do Intergroup. E aqui a gente viu que existia outras possibilidades. E depois, posteriormente, a gente também teve o surgimento de estudos orientais mostrando que existia outra possibilidade, que era só a quimioterapia adjuvante. É isso, pessoal. Muito obrigado. Próxima semana estaremos aqui novamente. Vai lá, comparece no nosso site clinicalpaperspodcast.com.br. Vai na nossa página no Instagram e Facebook, curte lá, passa esse projeto para frente, venha, participe. Estamos aqui para ouvir sua opinião e, enfim, crescer juntos com esse projeto. Uma boa semana e até o próximo episódio. Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.